sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Em um texto muito importante, muito privilegiado dentro de João capítulo 16, tratando acerca do Espírito Santo de Deus, do ministério do Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que Jesus disse que o Espírito Santo faria era trazer o convencimento em 3 elementos. Por isso que esse texto no qual nós estamos, no qual nós vamos avançar um pouco hoje, mais um versículo, o título é, repita, Elementos do Convencimento. Esse texto, então, está dividido nos três elementos, tá? Os 3 elementos do convencimento. Aqui estão os 3 elementos, tá? Em cima, no meio e embaixo, repita: pecado, justiça, juízo. Pecado, justiça, juízo. O pecado, lá em cima está escrito, diga, incredulidade. Jesus vai definir, todo pecado é incredulidade. Tá? Todo pecado é incredulidade. Justiça, diga, obra completa. A obra da salvação está justamente completa. Deus cumpriu toda a sua justiça. Como Jesus disse para João Batista, quando João Batista não queria batizá-lo, e Jesus falou assim: não, você tem que me batizar porque convém que cumpramos a justiça completa. Isso aqui nós vamos ver amanhã. Hoje nós vamos ver o pecado. Amanhã, a justiça. E na quarta-feira vamos ver o juízo. Diga, inimigo condenado. O juízo de Deus, né? O grande juízo de Deus preparado para manifestar-se no final do reino milenar de Cristo. O primeiro que já está condenado nesse juízo previamente é Satanás e todos os demônios. Isso aqui nós vamos ver na quarta-feira. Hoje nós vamos nos concentrar lá em cima, né, no primeiro elemento, que é o pecado, né? João 16, 9, então diga, pecado. Vamos ler o versículo diz, né, versículo 9, o versículo 8, que nós vimos na quarta-feira, né, diz, o Espírito Santo, Jesus diz, quando o Espírito Santo vier, convencerá do pecado, porque não creem, não, é antes, obrigado, meu. Do pecado, porque não creem em mim. Leia só o 9. Do pecado, porque não creem em mim. Só as mulheres. Do pecado, porque não creem em mim. Os homens. Do pecado, porque não creem em mim. A última vez, todos juntos. Do pecado, porque não creem em mim. O pecado não teve a sua origem nem no coração de Deus, nem no planejamento de Deus. Deus não planejou o pecado, Deus não originou o pecado. O pecado não é uma criação de Deus. O pecado surgiu, apareceu de maneira misteriosa no coração de um anjo criado por Deus. Por isso, a Escritura define esta origem do pecado como mistério da iniquidade, que nós podemos ler, abra na sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7.
2 Tessalonicenses 2:7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Repitam. Eu quero chamar a atenção só para o início do versículo, não para a segunda parte que tem outros elementos aqui a serem anunciados e não será hoje. O mistério da iniquidade, repita só isso aqui, ó, o mistério da iniquidade já opera. O mistério da iniquidade é o pecado, que começou a operar, esse mistério começou a funcionar, por isso é chamado mistério, de maneira misteriosa, não está revelado na Escritura como isso veio suceder, tá? Mas aconteceu, tá? O mistério da iniquidade já opera desde que ele começou a se operar na alma, no coração, no íntimo de um anjo. Um anjo que, contaminado por essa iniquidade, enquanto estava no céu, quis tomar o lugar de Deus. Quis assentar-se no trono de Deus. Quis receber a glória de Deus. Essa iniquidade, esse pecado é algo tão forte que esse anjo conseguiu contaminar uma terça parte dos anjos que Deus havia criado, todos eles em estado de santidade. E juntamente então com esse anjo, uma terça parte dos anjos de Deus, de todos os anjos criados por Deus. A teologia bíblica acerca dos anjos, que se chama angelologia, ela é uma teologia fraca de conteúdo, porque o propósito da Bíblia Sagrada não era revelar anjos, mas o propósito da Bíblia Sagrada é revelar Deus. E muita gente fica aí com muita curiosidade acerca de anjos. Anjos são seres espirituais, criaturas espirituais, não são filhos de Deus, nem nunca foram filhos de Deus. Tem gente que pega textos do Antigo Testamento, como Gênesis 6 e Jó 1 e 2, onde fala que os filhos de Deus eram, tem pessoas que dizem que esses filhos de Deus eram anjos. Essa definição está equivocada. Hebreus capítulo 1 está escrito que a qual dos anjos disse Deus alguma vez, tu és o meu filho? Os anjos não são filhos de Deus, nem nunca serão. Os anjos são criaturas de Deus. E como criaturas de Deus, eles são seres espirituais criados para realizar aquele propósito que está escrito também no último versículo de Hebreus capítulo 1, Hebreus 1:14. Os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Os anjos são seres assexuados, não tem gênero masculino nem feminino. É um outro tipo de criatura. É uma criatura que não se multiplica. Esses anjos não se multiplicam. Esses anjos não têm relações para procriar, para se multiplicar. E se não tem procriação nem mesmo entre anjos,
muito menos, tá? É totalmente absurdo que houvesse procriação entre anjos e seres humanos, como muitos hereges pregam erroneamente Gênesis capítulo de número 6, dizendo ali que os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, então nasceram os gigantes. Hereges interpretam que esses filhos de Deus eram anjos que tiveram relações com as filhas dos homens, com mulheres humanas. Isso é um absurdo, isso não existe. Anjos não procriam nem dentro da própria raça angelical, muito menos fora dessa raça. E até no mundo natural não há multiplicação fora da raça. Até entre os animais só multiplica quando cruza dentro da sua própria raça. E o homem também, o ser humano também se multiplica dentro da própria raça. Quando Deus criou os anjos, não disse para os anjos a mesma coisa que disse para os homens: multiplicai-vos. Os anjos não se multiplicam. O número de anjos que Deus criou será sempre o número de anjos que vai existir para sempre. Os anjos são criaturas como os homens. O que eles têm em semelhança com os homens é que eles fazem parte da criação permanente de Deus e não da criação provisória. O céu, a terra, o mar, a natureza é criação provisória. Vai deixar de existir quando terminar o seu propósito. Mas os anjos e os homens é criação permanente. Foram criados para existir para sempre. Os anjos foram criados não à imagem e semelhança de Deus. Só o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não. Eles são umas criaturas espirituais, especiais, que Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, entendeu que eles eram necessários para o benefício do homem que Deus ia criar. Porque toda a criação foi criada em benefício do homem, para que o homem seja protegido, guardado, abençoado e desse glória a Deus na sua vida. Muito bem, o número de anjos que Deus criou não está também revelado na Escritura, nós não sabemos. Existem textos da Escritura dizendo que são miríades e miríades. A palavra miríades é uma palavra que vem do grego, que dá a ideia de muitos milhares, acima de milhares. Muitos são os anjos que Deus criou. Deus criou os anjos num número bastante elevado de anjos, mas não revelou na Escritura quantos exatamente são. Agora, através do texto de Apocalipse capítulo 12, onde esse anjo decaído, esse principal anjo, no qual no coração dele nasceu o mistério da iniquidade, que é o pecado, esse anjo é representado ali como um dragão. O mesmo dragão que foi representado em Gênesis capítulo 3 pela serpente. A serpente, que é o diabo e Satanás. Em aramaico, o nome dele é Satanás. Em hebraico, o nome dele é Satã. Do grego vem diabolos. Os nomes aramaico e hebraico são traduzidos por adversário. Satanás ou Satã se traduz por adversário. E diabolos, da onde vem diabo, se traduz por acusador. Ele é o acusador. E demônio ou demônios se traduz por energúmenos ou espíritos sujos, espíritos imundos. Esses que agora são, junto com Satanás, espíritos imundos, não foram criados assim,
foram criados em estado de santidade. Mas, por um mistério, a iniquidade nasceu no coração desse anjo e ele conseguiu contaminar uma terça parte dos anjos do céu, como vemos em Apocalipse capítulo 12, que o dragão com a sua cauda derrubava uma terça parte das estrelas do céu. Essas estrelas do céu, uma representação então dos anjos criados por Deus. Esses anjos viraram então demônios. Seja lá qual for o número de anjos que Deus criou, tá? Se dividir em 3 partes, 1/3 se transformaram em demônios junto com Satanás. E 2/3 dos anjos permaneceram no seu estado de santidade, de fidelidade a Deus, e não foram contaminados pelo mistério da iniquidade, não foram contaminados pelo pecado e nem nunca mais serão. Um aluno perguntou para mim: pastor, se isso aconteceu, quando eu estava dando uma aula sobre isso, se isso aconteceu lá no céu com Satanás, não há probabilidade de acontecer novamente? Não há probabilidade de acontecer novamente, porque tem uma palavra no Apocalipse dizendo que de agora em diante não haverá mais nenhuma maldição. Portanto, Deus cortou toda a probabilidade com essa palavra de que isso volte a se repetir. Isso aconteceu uma vez para nunca mais. Nenhum anjo mais, os anjos que hoje são santos não vão pecar nunca mais. E os que decaíram não têm salvação, porque o plano da salvação é para homens e não para anjos. Anjos não são beneficiados no plano de salvação de Deus. Ele não salva anjos. Esses anjos que decaíram já estão condenados. O pecado nasceu no coração de um deles e contaminou todos esses outros, uma terça parte. Para cada demônio, nós temos 2 anjos que não caíram, 2 anjos santos. Glória a Deus. Então, por isso, nessa guerra espiritual, nós já temos um ponto muito grande de tranquilidade, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o salvam de qualquer artimanha de Satanás. Mas Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Então, o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Mas apesar disso, você tem que vigiar para você não entrar em situação de tentação, porque esse anjo não acampa naquela região de tentação. É você que saiu dali de perto, onde o anjo estava acampado, para entrar num lugar de tentação, numa situação de tentação. E aí a carne é fraca e ali você pode cair. Então, vigiai e orai para que não entreis com as suas próprias pernas, tá? em tentação. Porque se você permanecer em Cristo, as tentações que virão, que Deus permitirá que venha até você, são tentações que você pode suportá-las e vencê-las. Como Paulo descreveu em 1 Coríntios, Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele dá graça de suportá-las e vencer, de sair delas. Só que quando Jesus fala assim, não entreis em tentação, não está falando de um tipo de tentação que Deus permite que você seja tentado, mas de um tipo de tentação que você busca com as suas próprias pernas. Aí essa daí você pode não suportar. Então,
não saia da presença de Deus, porque ao sair da presença de Jesus, ao sair de debaixo da graça, ao sair de debaixo do esconderijo do Altíssimo, tá? Ao deixar de obedecer a palavra de Deus em algum ponto, você está se arriscando no campo do inimigo a cair em tentação. E é por isso que muitos crentes são derrotados e caem, e existem muitos que caem para não se recuperar nunca mais. Portanto, Jesus disse, olha, vigiai e orai. Por que aqui nós não fazemos vigília? Porque aqui nós ensinamos você a ser vigilante 24 horas por dia. Não é fazendo uma vigília que nós vamos vigiar, não. É aprendendo a ser vigilantes 24 horas por dia. Aprendendo a estar atentos 24 horas por dia. Aprendendo a ser diligentes no Senhor, na palavra, 24 horas por dia, porque Deus está conosco 24 horas por dia. E enquanto nós estamos aqui, nós também estamos em guerra espiritual 24 horas por dia, sem nenhum segundo de trégua, nem quando estamos dormindo. E por isso não podemos nos distrair, tirar a atenção, nenhum momento de Cristo, porque nós temos que percorrer toda essa carreira que nos está proposta com o nosso olhar fixo nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Bem claro, irmãos? Não subestime o diabo. Ele conseguiu contaminar uma terça parte dos anjos santos que Deus havia criado, se tornaram energúmenos, se tornaram demônios, se tornaram espíritos imundos. Os anjos foi uma terça parte, mas os homens foi toda a humanidade. Não foi uma terça parte da humanidade. O diabo conseguiu, na origem, em Adão e Eva, na origem, nos primeiros protótipos de seres humanos, que representavam todos os seres humanos, contaminou a humanidade na sua origem, e a partir de então, toda a humanidade vem ao mundo como, sob a inspiração do Espírito, Davi escreveu que ele veio. Salmo 51, versículo 5. Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Davi está confessando, sob a inspiração do Espírito, uma realidade não apenas particular dele, mas uma realidade de todos os homens. E por isso Paulo, então, sob a inspiração do mesmo Espírito, escreve em Romanos 3:23, todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Destituídos foram da glória de Deus. E Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Por um só homem o pecado entrou no mundo e passou e contaminou toda a humanidade na sua origem, porque a origem de cada homem na sua concepção já é concebido no pecado, já é concebido na iniquidade, já é concebido no mistério da iniquidade. E o pecado é tão iníquo, o pecado é tão sujo, o pecado é tão sorrateiro, que ele provocou na alma do homem, na alma humana, terríveis males, que só Deus pode reverter a situação da nossa alma.
O pecado marcou de tal maneira a alma humana que, por causa disso, o homem se torna incapaz de muitas coisas. Por exemplo, o homem é incapaz de se convencer que é pecador. Nenhum homem tem capacidade natural de convencer nem a si próprio de pecado e nem de convencer a outro homem de pecado. Como pregador do Evangelho, eu já fiz muitos inimigos, gente que ficou me odiando porque eu estava pregando sobre o pecado para eles. E eles acham que não são pecadores. E eles acham que não tem pecado. Eles se acham as melhores pessoas do mundo. Muitos deles até diziam assim, que nada, não tenho pecado, não faço nada de mal, está tudo bem comigo, não. Eu sou uma pessoa excelente. E tem uns que até falam assim, se todo mundo fosse como eu, o mundo seria uma maravilha. O homem está numa situação na qual ele não enxerga essa situação, não enxerga a gravidade dessa situação, não enxerga a sua realidade espiritual pecaminosa. Para ele está beleza. Para ele não existe pecado. Para a humanidade não existe pecado. A humanidade está por aí, ó, se alegrando, festejando, celebrando seus ídolos à vontade, tá? Estão todos aí enchendo a cara, caindo nos vícios, na prostituição, na promiscuidade sexual. No mundo você não vê nenhum relacionamento mais, nem de namorados, para gente que conhece Jesus, né? É um escândalo que namorados tenham um relacionamento sexual, mas no mundo isso é completamente indiferente, é completamente normal, porque para eles não é pecado. Tá? Não é pecado. Não é pecado porque o homem, o pecado cauterizou a consciência do homem, endureceu a alma do homem e ele então se tornou insensível em relação à sua real situação de pecado e por isso não se sente pecador de modo algum. Se sente muito feliz, muito pelo contrário, se sentem muito felizes. E é por isso que festejam de toda maneira, e as suas festas são boas, tá? As suas festas não são cultinhos de 2 horinhas aqui, mal realizadas como nós fazemos aqui, não. As festas deles são de 5, 6, 10 horas, vara à noite, e eles saem de lá bêbados, drogados, mas sentindo saudade. Quando vai ser a próxima? Estão muito felizes no pecado, tá? Muito felizes no pecado. E não sentem, não enxergam a situação deplorável em que estão. O homem não se convence do seu pecado. Tá? Não se convence do seu pecado. A gente assiste televisão aí, vê todo mundo que morre, todo mundo foi para o céu. Porque ninguém tem pecado, não vai ninguém para o inferno. Tá? Não vai ninguém para o inferno. Ninguém tem pecado. É tudo maravilha. Todo mundo que morre, só tem gente falando assim, era uma pessoa boa demais, uma pessoa excelente. Jesus disse que ninguém é bom a não ser Deus. Mas está cheio de gente boa demais por aí. Gente boa, tem gente boa. Que maravilha. É porque não se enxergam, tá? Não enxergam a sua situação, não enxergam o seu pecado. Nenhum homem convence a si próprio de pecado. Nenhum homem convence a outro homem de pecado. Só quem faz isso na vida do homem é o Espírito Santo de Deus.
Só o Espírito Santo de Deus tem esse poder. Se vocês me permitem uma parte da minha experiência de conversão, no dia da minha conversão, foi a primeira vez que eu me senti pecador, porque antes eu também não me sentia. Dia 5 de abril de 1981, 10 horas da manhã, foi a hora que o Espírito Santo entrou na minha vida e me convenceu de pecado. Misericórdia. Eu caí, me arrebentei no chão com todas as minhas forças, esgotei todos os estoques de lágrimas que tinha, clamei ao Senhor. O sentimento que eu tive é que eu era a pessoa mais horrível do planeta, mais suja do planeta, mais indigna do planeta. E o convencimento do pecado, ele começa na conversão, mas ele continua na santificação. Para que a gente aprenda todos os dias a nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, a fim de que Ele nos exalte só em tempo oportuno. Esse tempo oportuno é na glorificação. Conversão e santificação é humilhação. Nós precisamos de humilhação. Nós não gostamos de humilhação. Esse é um outro problema que o pecado promoveu nas nossas almas. Nós não gostamos de ser humilhados. Não gostamos de ser humilhados, tá? Porque somos soberbos, porque somos orgulhosos. O pecado trouxe soberba. O orgulho, a soberba é um tipo de pecado tão asqueroso que Davi, quando ora no Salmo 19, ele diz: livra também o teu servo do orgulho, da soberba, e serei livre de grande transgressão. A soberba, o orgulho é algo tão forte diante de Deus que mereceu um texto bíblico dizendo que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Não é minimizando qualquer outro pecado, mas não está escrito em nenhum lugar: Deus resiste o alcoólatra, Deus resiste o drogado, Deus resiste a prostituta, Deus resiste o mentiroso, Deus resiste o corrupto, mas Deus resiste o soberbo. Mas é porque também todos os outros pecados que eu citei, os que eu não citei, estão ligados à soberba, porque as pessoas cometem esses pecados e acham que não está cometendo nada, porque elas se sentem muito bem assim e ninguém pode se intrometer na vida delas, porque elas são assim mesmo. Tá? É a soberba, o orgulho, é o que João disse, a soberba da vida. Jesus, uma vez feito homem, se tornou então o único homem na história da humanidade não contaminado pelo pecado. Que é um homem santo? Jesus. Na sua origem humana, na sua concepção,
por obra do Espírito Santo de Deus, não recebeu a semente de Adão. Portanto, o primeiro Adão não teve influência, o pecado de Adão não teve influência sobre Jesus, porque a semente era divina. Algo também muito misterioso, muito mais misterioso do que o mistério da iniquidade. Jesus, amados, é o homem sem pecado. Por isso, Jesus é o nosso modelo. Jesus é para quem nós devemos olhar, Ele é o autor e consumador da fé. É nele que nos miramos. Ele é o Filho de Deus perfeito, feito semelhante a nós em tudo, menos no pecado, exceto no pecado. E mesmo assim, então ele diz para nós: aprendei de mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus não tem soberba. Jesus não tem orgulho. Jesus é humilde. E o que ele ensina para nós é a humildade. Começa a pregar o evangelho do reino, lá em Mateus capítulo 5, no início do Sermão da Montanha, ele prega o evangelho do reino e a primeira coisa que ele diz é: benditos os humildes de espírito, ou seja, os espiritualmente humildes, porque deles é o reino dos céus. Os espiritualmente humildes são aqueles que se humilham diante do Senhor. Humildade e humilhação são duas palavras com a mesma raiz, o número 1. Um de humildade, um de humilhação. Um que era escrito antigamente, na sua origem, com H. Por isso, humildade começa com H, humilhação começa com H. Humilhação significa termos um só Senhor, um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Tudo que Paulo disse ali de número 1 em Efésios capítulo 4. Um só. E o número 1 que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo também 4. Deuteronômio 6,4. Shema Israel Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Humilhar-se é nos prostrarmos aos pés desse que é o único Deus, sujeitar-nos em tudo, em todas as coisas, das pequenas para as grandes, em todas as coisas, sujeitar-nos aos pés do Senhor. Por virmos ao mundo contaminados pelo pecado, contaminados, portanto, pela soberba da vida, a única maneira de combater a soberba é aprendendo com Jesus a ser humildes, mas a maneira de aprender a ser humildes, o instrumento para aprendermos a humildade é a humilhação. Ninguém se torna humilde se não for humilhado. As pessoas no mundo vivem de soberba em soberba, todos procurando se exaltar diante de todos, e isso desde crianças, procurando se exaltar, procurando um lugar ao sol,
procurando reconhecimento, procurando louvor, procurando elogio para si mesmo, procurando ser o centro das atenções, procurando escalar, subindo em cima dos outros, uns subindo em cima dos outros. É assim que a humanidade caminha. E estão debaixo dessa lei evangélica pregada por Jesus. Todo o que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha, Jesus é para nós modelo de quem se humilha. Seguir Jesus é se humilhar. Nós precisamos da humilhação. Porque através da humilhação aprendemos a humildade. Aprendemos a humildade. Não há santificação sem humilhação. Falem o resto do versículo. Sem santificação? Só que não há santificação sem humilhação. Porque santificar-se, entre outras coisas, é tornar-se humilde, é tornar-se cada vez mais humilde, é tornar-se cada vez mais semelhantes ao nosso Salvador, semelhantes a Jesus, que se humilhou terrivelmente, aceitando receber a natureza humana, sendo Deus, aceitou receber a natureza humana, se transformar num homem. E uma vez reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que humildade! Que humildade! Você sente isso? Por isso Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome mais alto. O nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. No céu, na terra e nos infernos. E toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor. Ele é o nosso modelo, irmãos. O nosso pecado nos faz soberbos. Jesus é o nosso modelo de homem sem pecado, de homem humilde, de homem que se humilha. Porque todo pecado é incredulidade. Viu? Todo pecado é incredulidade. Repita essa frase. Todo pecado é incredulidade. Mais forte. Todo pecado é incredulidade. Cada vez que você peca, você age como um incrédulo e não como um crente. Um crente deve agir como Jesus mandou a mulher de João 8 agir. Vai, não peques mais. Viver pela fé é viver sem pecado. Quem é de Deus não vive pecando. Abra aí em 1 João, primeira carta de João, finalzinho da sua Bíblia. 1 João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo 5. Versículo 18. 1 João 5, 18. Eu falo muito aqui o 19, mas olha o 18. Tá? Você tem que ler esses 3 versículos aí, ó, o 18, o 19 e o 20. Olha como repete aí o verbo sabemos. Nós sabemos.
O 18 diz, o que nós sabemos no 18? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Repita. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aleluia. Olha só, todo aquele que é nascido de Deus, significa que esse nascido de Deus aqui é convertido, verdadeiramente convertido. Todo aquele que é verdadeiramente convertido não vive em pecado. Tá? Não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, esse aquele está com letra maiúscula aí? Por que esse aquele está com letra maiúscula? Porque se refere a Jesus. Aquele que nasceu de Deus o guarda. Jesus guarda todo aquele que é nascido de Deus para que ele não viva em pecado. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Por quê? Porque se todo pecado é incredulidade, por isso o Espírito Santo convence do pecado, porque não creem em mim. Se todo pecado é incredulidade, todo pecado dá um lugar ao maligno. Todo pecado dá um lugar ao diabo. Pecar é dar lugar ao diabo. O que está escrito sobre isso em Efésios 4? Não deis lugar ao diabo. Porque sem dar lugar ao diabo, ele já anda em derredor, procurando um lugar, tá? Procurando um lugar. Foi o que o apóstolo Pedro diz, aproveita que está pertinho aí, e volte um pouquinho aí, 1 Pedro, capítulo de número 5, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Aproveitando que falamos da humilhação, veja o versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Repita. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Muito bem. Procurando quem para devorar? Quem é esse alguém que ele está procurando? São os mundanos? Os mundanos ele já devorou. Os mundanos já estão na garganta do diabo. Procurando alguém dentre os filhos de Deus. Procurando alguém dentre os remidos. Procurando alguém dentre os crentes. Para devorar. Quando Paulo diz em Efésios 4, não deis lugar ao diabo, significa que mesmo para quem não dá lugar ao diabo, ele está em derredor. E a ordem para nós, continua no versículo 9, a ordem para nós é resistir-lhe firmes na fé. Diga só essa frase. Resistir-lhe firmes na fé. O que é viver pela fé? O justo viverá pela fé. Viver pela fé é não viver em pecado, porque o pecado é oposto da fé. Pecado é falta de fé. Pecado é incredulidade. Todo pecado é incredulidade. Todo pecado, todo ato de pecado é um ato de incredulidade. E quando você comete um ato de iniquidade, quando você comete um ato de incredulidade,
Quando você comete um ato de pecado, você está dizendo para o maligno: toca em mim. Pecar é invocar ao diabo. Todo pecado é uma invocação ao diabo. Quando você peca, você está dizendo assim: Satanás, você está aí em derredor? Pode entrar, eu estou te dando lugar agora. Se sem dar lugar ele procura lugar, o que acontece se dar lugar? Se der lugar, ele faz um estrago, tá? Ele faz um estrago. E por isso tem muitos crentes com a vida muito estragada. Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Roubar você de Deus, matar a sua vida espiritual, destruir você até levar você para o inferno com ele. Levar você para o lago de fogo e de enxofre com ele. Ele vem roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Todo pecado é incredulidade. Portanto, todo pecado dá lugar ao diabo. Quando Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais, ele estava dizendo para ela algo impossível de se fazer? Porque tem muita gente que fica assim: ah, mas é impossível não pecar. Será que isso não cabe naquilo que Jesus disse? Tudo é possível ao que crê? E no que Paulo escreveu: tudo posso naquele que me fortalece? Mas os crentes ficam acomodados, tá? Vivendo no pecado. Quem é nascido de Deus não vive mais no pecado. Não vive pecando. Pelo contrário, vive se santificando. Porque as tendências para o pecado estão lá dentro da nossa alma, querendo se manifestar 24 horas por dia. E quem é nascido de Deus recebe o Espírito Santo para combater essas inclinações e ser, no meio de tudo isso, mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Portanto, desde que o Espírito de Deus começou a nos convencer de pecado, ele continua nos convencendo de pecado a vida toda. Tem gente que pensa que o convencimento do pecado só vem lá na conversão, depois para. Não, começa na conversão e ele continua mostrando para nós nosso pecado todos os dias. Mostrando o nosso pecado todos os dias. Se o crente não ora, se o crente não medita na palavra, se o crente é falho na congregação, especialmente uma congregação igual a nossa, que tem palavras como essa, porque congregação que não tem palavra, nem de congregação pode ser chamada. É uma reuniãozinha social, torpe e vazia. Aqui não fazemos reuniãozinhas sociais, aqui nós pregamos a palavra de Deus, não perdemos tempo. E por isso o diabo nos odeia tanto e varre aqui os fracos e não os deixa vir em todas as reuniões. Porque sabe que se eles vierem, vão aprender uma palavra que pode fortalecê-los para sempre, definitivamente, eles nunca caírem nas garras do diabo. Então, amados, cada dia que passa, o fim está mais próximo. A guerra espiritual fica mais renhida, mais difícil. A multiplicação da iniquidade no mundo aumenta. Porque o diabo está jogando suas últimas cartadas. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele quer derrubar o máximo de crentes que ele conseguir. Ele está tentando com todos os seus demônios.
E o que me admira é que muitos crentes estão simplesmente caindo na dele. Ao invés de se concentrar em Cristo, se humilhar em Cristo, buscar o Senhor. Em termos de congregação, a Bíblia diz, Hebreus capítulo 3, versículo 13, Hebreus capítulo 10, versículo 25, que quanto mais passa o tempo, mais urgente é que nós congreguemos, que nós estejamos congregando. Que não sejamos como muitos que estão deixando de congregar. Mas tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, mais é urgente a gente congregar. No 10:25, no 3:13, não deixa de congregar para que não sejais endurecidos pelo engano do pecado. Quem deixa de congregar, quem deixa de receber uma palavra como essa, porque a palavra, você sente cutucando aí você? Sente cutucando o seu coração? Porque aí, não está só cutucando, não, está penetrando. A espada de dois gumes, é para isso que ela serve, para penetrar até o ponto de dividir alma e espírito juntas em medulas. E quem se ausenta da congregação, perde essas experiências, perde essas palavras e vai ficando endurecido, tá? É endurecido. Fica só ouvindo coisas do mundo, porque eu garanto que televisão não perde, que jogo não perde, que filme não perde, que um monte de coisa do mundo não perde, que endurece o coração. Que endurece o coração para Deus. A palavra aqui prepara o seu coração para Deus e prepara você para se encontrar com o Senhor. Portanto, o que o apóstolo Pedro fala em 2 Pedro capítulo 1 é para sermos cada dia mais diligentes, com diligência cada vez maior, procurar confirmar a nossa vocação e eleição, porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Aleluia. Temos recebido palavra suficiente para não cair? Para não tropeçar em tempo algum? Mas são muitos que estão tropeçando. Porque não estão dando. Quem ouve e não pratica é insensato e edifica sua casa sobre a areia. Quem ouve e pratica é o homem prudente e edifica sua casa sobre a rocha. Ontem estava dando aula aqui e um rapaz que não é da nossa congregação, ele veio lá do outro seminário onde eu dou aula. Fiquei impressionado. Depois da aula ele veio me abraçar aqui, me abraçou aqui, encheu meus ombros de lágrimas. Pastor, essa palavra é forte demais. Eu nunca ouvi nada desse jeito. Essa palavra é forte demais. Eu estou saindo daqui completamente impactado por essa palavra. E nós temos aqui pessoas, não vou não, porque eu estou muito cansado, sexta-feira não dá para ir fazer nada. Já pensou nisso? Pensa nisso. Porque nós somos chamados na palavra a viver como sábios e não como nécios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias trabalham para endurecer o seu coração, tornar você insensível à realidade espiritual, insensível à palavra de Deus, insensível ao seu estado de pecado que necessita de santificação.
E aí o diabo ganha. Vai deixar o diabo ganhar? Na sua vida? Na sua casa? Vai deixar o diabo ganhar? A única maneira de não deixar o diabo ganhar é sendo mais que vencedores. E para ser mais que vencedores tem que ser leais soldados de Cristo. Soldado chega atrasado na hora de se apresentar diante do seu superior? Se chegar, acontece o que com ele? O que acontece com ele? Cadeia. Soldado pode fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, tocar do jeito que ele quer? Ele pode deixar de comparecer na guarnição quando ele é convocado pelo seu general, ou major, ou sargento, ou capitão, sei lá o quê? Paulo deu exemplo dos cristãos como soldados em 2 Timóteo 2,3. Nenhum soldado se intromete em coisas da vida civil, porque ele tem que agradar aquele que o arregimentou, agradar aquele que o alistou. Eu acho que aqui tem muita gente pensando que vindo aqui vai agradar a mim. Eu não alistei você não, eu sou um alistado também, eu sou um soldado também. O nosso general é Cristo. Quando você falha, quando você relaxa, quando você é um crente relaxado, é diante dele. É diante do Senhor, não é diante de mim, não. É diante do Senhor. Eu não relaxo, não, porque eu amo. Quem ama, obedece. Porque Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.